Meu nome é Betsy, tenho 34 anos e nunca imaginei que me sentiria uma estranha no casamento da minha irmã Kate. Mas lá estava eu, olhando para o meu cartão de lugar ao lado da porta da cozinha. Não podemos ter singles na mesa principal, sussurrou minha mãe, dando um tapinha no meu braço como se eu fosse uma criança decepcionada. Assenti e sorri, engolindo a dor familiar de ser a decepção da família. Então meu telefone diplomático vibrou. 3 mensagens urgentes passaram pela tela enquanto eu olhava pela janela e via uma fila de veículos pretos com bandeirinha se aproximando do local. A princesa de Bolívia estava chegando e logo me chamaria pelo nome. Deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo hoje e clique no botão de inscrição enquanto eu conto como minha família finalmente descobriu que estava perdendo o tempo todo. Cresci em Lexington, um subúrbio pitoresco de Boston, no que qualquer um chamaria de uma família americana de classe média clássica. Nossa casa era uma casa colonial modesta, com persianas azuis, uma cerca branca e espaço suficiente para 2 meninas crescerem sem se matarem. Pelo menos, essa era a teoria. Minha irmã, Catherine, Kate para todos que a conhecem, é 3 anos mais nova que eu. Desde o momento em que nasceu, ela parecia fazer tudo certo. Ainda me lembro do dia em que ela deu os primeiros passos, exatamente com 9 meses de idade, 3 meses inteiros antes de mim. Minha mãe, Eleanor, recortou o gráfico de marcos do livro do bebê e o colocou na geladeira, circulando a conquista precoce de Kate com marcador vermelho. Vejam como ela está avançada, ela murmurava para quem quisesse ouvir. O pediatra, os vizinhos e até o carteiro ouviram falar muito sobre o desenvolvimento excepcional de Catherine. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Kate era linda, com seus cachos loiros perfeitos e covinhas, enquanto eu tinha cabelos castanhos crespos que se recusavam a se comportar. Ela tirava notas máximas sem parecer se esforçar, era rainha do baile, capitã do time de debate, e ainda assim, de alguma forma, conseguia ser universalmente querida. Eu não era um fracasso por nenhum padrão objetivo. Tirava principalmente notas A e algumas B, corria atletismo, mas nunca cheguei a ser capitão, e tinha um grupo sólido de amigos. Mas em nossa casa, solidez nunca era suficiente quando alguém espetacular morava no fim do corredor. Porque você não pode ser mais como sua irmã, se tornou o lema não oficial da família, geralmente dito pela minha mãe em um tom de decepção enquanto olhava para meu boletim, ou meu cabelo, ou minha escolha de namorados. Meu pai, Robert, era diferente. Ele era um professor de história quieto e atencioso que parecia me entender melhor do que qualquer outra pessoa na família. Quando eu chegava em casa abatido depois de mais um dia sendo o segundo melhor, ele me encontrava no meu quarto e sentava na beira da cama. Sabe, Betsy, ele dizia, usando seu apelido especial para mim, nem todas florescem ao mesmo tempo. Algumas flores demoram mais, mas quando florescem, são as mais bonitas do jardim. Então ele apertava minha mão e descia as escadas, sem nunca ter coragem de desafiar minha mãe diretamente, mas me avisando que eu tinha pelo menos uma aliada na casa. Quando chegou a hora de me inscrever na faculdade, eu sabia que queria estudar relações internacionais. O mundo além da nossa pequena cidade me fascinava, e a ideia de diplomacia, de superar barreiras culturais por meio da compreensão e do compromisso, repercutiu profundamente. Relações internacionais. Minha mãe franziu a testa quando contei, dobrando roupa com movimentos rápidos e eficientes. Que tipo de emprego você vai conseguir com isso? A Kate está se candidatando para o curso preparatório para medicina. Sabe, ela poderia ser cirurgiã. Apesar do ceticismo dela, me inscreve na Escola de Serviço Exterior de Georgetown e fui aceita com uma bolsa parcial. Meu pai me levou de carro ao campus naquele primeiro dia, me ajudando a carregar caixas até o meu dormitório. Estou orgulhoso de você, Betsy, disse ele enquanto nos despedíamos, com os olhos brilhando de suspeita. Você vai fazer coisas importantes. Essas palavras me sustentaram durante 4 anos extenuantes, mas emocionantes. Fiz estágio nas Nações Unidas durante meu primeiro ano, trabalhando 60 horas por semana e sobrevivendo à base de café e determinação. Ao me formar, consegui um cargo na Embaixada Americana em Londres como assistente de assuntos culturais. Então, você é tipo uma secretária? Minha mãe perguntou durante nosso telefonema semanal. Não, mãe, expliquei pela 3ª vez. Ajudo a coordenar intercâmbios educacionais e culturais entre os Estados Unidos e o Reino Unido. É uma função diplomática importante. Bem, Kate acabou de ser aceita na Faculdade de Medicina Johns Hopkins, ela respondeu, encerrando efetivamente a conversa. Ao longo da década seguinte, fui progredindo nos círculos diplomáticos. De Londres, mudei-me para Bruxelas e depois para Genebra. Cada cargo me trouxe mais responsabilidade, mais conexões e mais satisfação em saber que estava fazendo um trabalho significativo. Há 3 anos, recebi uma oferta que mudou tudo.
conselheira especial para iniciativas de educação infantil da família real de Bolávia. Bolávia é um pequeno, mas rico principado europeu, conhecido por seu sistema bancário, turismo de luxo e políticas sociais progressistas. A família real, em particular a princesa Sofia, tornou-se defensora apaixonada da reforma educacional, tanto dentro de suas fronteiras quanto internacionalmente. A princesa Sofia e eu tínhamos quase a mesma idade, ela com 33 anos e eu com 34. E, apesar das enormes diferenças em nossas origens, desenvolvemos uma amizade genuína. Passávamos longas noites discutindo propostas de políticas, às vezes tirando sapatos e pedindo pizza quando as reuniões se estendiam até tarde. Ela valorizava minha experiência e realmente ouvia minhas ideias, algo que eu raramente vivenciara em minha casa. Você entende o que estamos tentando fazer aqui, Betsy? Ela me disse certa vez, depois de garantirmos financiamento para um programa piloto para fornecer educação tecnológica em comunidades rurais. Você enxerga o panorama geral. Sob seu patrocínio, ajudei a desenvolver iniciativas que eventualmente impactariam milhares de crianças. Viajamos juntos para conferências em Paris, Tóquio e Dubai, onde havia usar sua influência real para abrir portas que, de outra forma, permaneceriam firmemente fechadas. E fui eu quem a ajudou a atravessá-las com propostas substantivas, em vez de meras oportunidades para fotos. Durante esses 3 anos, liguei para casa todos os domingos, sem exceção. Contei sobre meu trabalho, sobre os lugares que estava visitando, as pessoas que estava conhecendo. Mas as conversas sempre giravam em torno da residência cirúrgica de Kate, seu namorado Thomas, da prestigiosa família de banqueiro Sullivan, sua trajetória de vida perfeita. Quando você volta para casa, Betsy? Minha mãe perguntava. Você não está ficando mais jovem, sabia? Tem muita gente boa em Boston. Nunca contei a ele sobre os jantares no palácio ou como a princesa Sofia me apresentou a primeiros ministros europeus e diretores da ONU. Nunca mencionei que a iniciativa educacional que ajudei a projetar havia garantido 50 milhões de dólares em financiamento internacional. Parecia mais fácil deixá-los acreditar que eu estava apenas fugindo da vida real, em busca de alguma aventura frívola no exterior. Então, quando o convite de casamento de Kate chegou à minha caixa de correio em Bolávia, gravado em dourado sobre papel cartão creme grosso. Pedi 2 semanas de licença sem mencionar a minha família o significado do que eu estava deixando para trás ou que meu telefone do trabalho nunca seria completamente desligado, mesmo para o dia especial da minha irmã. O convite era tudo o que se esperaria de um casamento da família Sullivan. Thomas Sullivan, noivo de Kate, vinha de uma família rica, do tipo que sussurra em vez de gritar. Sua família era dona de um banco de investimento regional que havia resistido a todas as crises financeiras do século passado, sendo cauteloso, conservador e conectado com todas as pessoas certas da sociedade de Boston. Passei os dedos pelas letras em relevo. Catherine Eleanor Davis e Thomas Bradford Sullivan solicitam a honra da sua presença. Dentro, havia um cartão menor listando os eventos do casamento. Jantar de ensaio, cerimônia na Catedral de São Patrício, recepção na propriedade Rosimont, brunch no dia seguinte. Seria uma maratona de 4 dias de conversas familiares e comparações inevitáveis. Meu telefone tocou quase imediatamente depois que confirmei minha presença. Betsy, você recebeu o convite? A voz da minha mãe tinha aquele tom ofegante que ela sempre usava quando discutia as conquistas de Kate. Sim, mãe. Acabei de enviar minha resposta. Estarei lá. Ah, que maravilha! Ela parecia genuinamente satisfeita, o que me acalmou um pouco. Temos tanta coisa para fazer. Os Sullivan são, bem, eles são muito exigentes. A senhora Sullivan tem opinião sobre tudo, desde a decoração da mesa até os arranjos de flores. Fiz gestos de compaixão enquanto ela me contava os detalhes do casamento. Em nenhum momento ela me perguntou sobre meu trabalho, minha vida ou como eu me sentia em relação a voltar para casa depois de 3 anos longe. Você vai levar alguém? Ela perguntou de repente. Acompanhante. Não, mãe, só eu. Houve uma breve pausa. Bem, tudo bem. Tenho certeza de que haverá muitos amigos do Thomas lá. Bons rapazes de boas famílias. A conversa terminou logo depois, com minha mãe correndo para uma degustação de bolos. Sentei-me no meu apartamento com vista para o Mediterrâneo, me perguntando por que um simples telefonema ainda podia me fazer sentir com 16 anos inadequada. No dia seguinte, pedi licença à secretária particular da princesa Sofia. Em menos de 1 hora, fui chamada ao seu escritório. América por 2 semanas. Sofia ergueu os olhos do meu formulário de solicitação, com a testa franzida. Ela estava elegante como sempre, com um vestido azul simples e o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo baixo.
O estilo casual que ela adotava em reuniões privadas era um dos muitos motivos pelos quais seu pessoal a adorava. Minha irmã vai se casar, expliquei. É um grande evento familiar. A irmã médica, não é? A perfeita. Ela deu um leve sorriso. Eu já havia compartilhado histórias suficientes durante as sessões de trabalho noturnas para que ela entendesse a dinâmica da minha família. É isso mesmo. Kate vai se casar com um membro da família Sullivan. É um grande acontecimento nos círculos de Boston. E eles não sabem o quanto você é importante em círculos muito maiores, observou ela, assinando meu pedido de licença com floreio. Talvez você devesse contar a eles. Balancei a cabeça. É mais fácil assim. Além disso, é a hora da Kate brilhar. Pelo que você me disse, é sempre a vez da Kate. Sofia me devolveu o formulário. Leve o tempo que precisar. Mas lembre-se, Betsy, o trabalho que estamos fazendo aqui importa. Você importa. Não deixe que te façam sentir pequena. 2 dias depois, embarquei em um voo direto de Nice para Boston. O horizonte familiar me recebeu enquanto descíamos, e por um momento, senti uma pontada de saudade inesperada. Apesar de tudo, Boston ainda era meu lar. A casa dos meus pais já estava transformada no centro de casamentos quando meu táxi chegou. Tule branco cobria as grades da varanda, e caixas de lojas de departamento de luxo estavam empilhadas no saguão. Minha mãe me cumprimentou com um beijo distraído na bochecha antes de imediatamente começar a falar sobre casamento. Betsy, ainda bem que você está aqui. A floricultura acabou de ligar, e as peonias podem não abrir a tempo. A senhora Sullivan vai ter um ataque se tivermos que substituir as rosas. E o calígrafo errou em 3 dos cartões de lugar. 3. Arrastei minha mala escada acima até meu antigo quarto, que parecia exatamente como quando fui para a faculdade, 15 anos atrás. Troféus acadêmicos acumulavam poeira nas prateleiras e um pôster desbotado do prédio das Nações Unidas ainda estava pendurado acima da minha mesa. Uma declaração de intenções adolescente que se tornará realidade. Kate chegou 1 hora depois, impecavelmente perfeita, mesmo de calça de yoga e moletom da Georgetown Medical. Ela gritou ao me ver, me envolvendo em uma nuvem de perfume caro. Betsy, você veio mesmo. Eu meio que esperava que alguma crise internacional a mantivesse longe. Percebi imediatamente que havia algo diferente nela. O calor humano parecia ligeiramente performático, e seu sorriso mal alcançava os olhos. 3 anos era muito tempo, e minha irmã parecia ter mudado de maneiras que eu não conseguia identificar. Nada poderia me impedir de ir ao casamento da minha irmãzinha, assegurei a ela, falando sério, apesar de tudo. Naquela noite, jantamos com Thomas e seus pais na casa deles em Beacon Hill. A casa do Sullivan era exatamente o que se esperava. Elegância discreta, móveis antigos que estavam na família gerações e obras de arte originais de artistas cujos nomes eu reconhecia das minhas visitas a museus europeus. Thomas era bonito, de um jeito convencional, com cabelos castanhos cuidadosamente penteados e a postura confiante de alguém que nunca questionou seu lugar no mundo. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso experiente. O diplomata internacional está de volta, disse ele. Kate nos disse que você trabalha para algum pequeno país europeu. Bolívia, corrige. Eu aconselho a família real em iniciativas educacionais. Parece fascinante, disse ele, num tom que sugeria que não era nada disso. Mãe, está a irmã da Kate, Betsy, aquela que mora no exterior. A senhora Sullivan era uma mulher esguia, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos astutos que me avaliaram com um olhar rápido. Que bom que você conseguiu tirar um tempo das suas viagens para se juntar a nós. A família deveria estar reunida nessas ocasiões, não é? Engoli em seco uma correção sobre a diferença entre serviço diplomático e turismo. Em vez disso, sorri e aceitei a taça de vinho branco que o Sr. Sullivan me entregou. Ele pareceu um pouco mais afetuoso que a esposa, fazendo pelo menos uma pergunta sobre Bolavia antes que a conversa rapidamente mudasse para detalhes do casamento e fofocas da alta sociedade de Boston. Durante o jantar, notei como Kate parecia obedecer à mãe de Thomas em tudo, desde o cardápio do casamento até sua própria escolha de joias para a cerimônia. A senhora Sullivan sugeriu que pérolas seriam mais apropriadas do que os brincos de diamante que eu havia escolhido, explicou Kate quando a questionei mais tarde. Ela sabe dessas coisas, Betsy. Os Sullivans fazem parte da sociedade de Boston há gerações. Mas o casamento é seu, apontei. Você deve usar o que quiser. Kate me lançou um olhar que era ao mesmo tempo de pena e condescendência. Não se trata apenas de mim. Trata-se de unir 2 famílias.
Os Sullivans têm certas expectativas. Tentei várias vezes durante o jantar falar sobre o meu trabalho, mencionando um programa de alfabetização que tínhamos lançado recentemente e que estava mostrando resultados promissores em comunidades rurais. Em todas as vezes, fui interrompido ou educadamente, mas com firmeza, redirecionado para o assunto do casamento. Então, Betsy, disse a senhora Sullivan enquanto a sobremesa era servida, Kate nos disse que você ainda está solteira. Aos 34 anos, isso deve ser difícil. Na verdade, não, respondi calmamente. Meu trabalho me mantém bastante realizada. Mas carreira não é família, ela insistiu. Thomas tem um primo mais ou menos da sua idade que acabou de se divorciar. Ainda bem que não tem filhos. Talvez possamos apresentá-lo no casamento. Notei que minha mãe concordava entusiasticamente enquanto meu pai estudava sua xícara de café com interesse repentino e intenso. Isso é muito atencioso, eu disse. Mas não estou realmente procurando por arranjos agora. Bem, não se pode esperar para sempre, disse a senhora Sullivan, lançando um olhar significativo para minha mãe. O relógio biológico não espera por ninguém. Os dias seguintes foram repletos de preparativos para o casamento. Compareci ao almoço das madrinhas, onde não conhecia ninguém e passei a maior parte do tempo sorrindo educadamente enquanto as amigas da faculdade de medicina de Kate discutiam suas carreiras e compromissos. Ajudei a encher as sacolas de boas-vindas para convidados de fora da cidade e fui buscar parentes no aeroporto. Durante todo esse tempo, me senti cada vez mais invisível. Minhas opiniões não eram solicitadas nem valorizadas. Quando sugere um vinho específico que havia descoberto na França para a recepção, minha mãe rapidamente descartou em favor da recomendação da senhora Sullivan. A prova do vestido foi particularmente dolorosa. Como única irmã de Kate, eu era madrinha por padrão, ficando desajeitada entre as amigas dela no luxuoso salão de noivas. Os vestidos das madrinhas eram de um azul claro que desbotava minha pele. Mas quando mencionei isso à senhora Sullivan, que de alguma forma também havia se encarregado desse aspecto, ela dispensou minha preocupação. A cor foi escolhida para complementar a paleta geral, disse ela com firmeza. E, francamente, querida, você bem que poderia usar um pouco de cor. Você está muito magra. Não te alimentam naquele seu pequeno país? Você não parece saudável. Encontrei o olhar de Kate, esperando algum apoio, mas ela rapidamente desviou o olhar, repentinamente fascinada por um detalhe de miçangas em seu véu. Você sempre pode adicionar um bronzeador artificial, sugeriu minha mãe, prestativa, e o assunto foi encerrado. Na noite do jantar de ensaio, eu contava as horas até poder voltar para Bolavia. Sentia falta do meu apartamento, do meu trabalho e, acima de tudo, sentia falta de ser valorizada pela minha inteligência e pelas minhas contribuições, em vez de ser julgada pelo meu estado civil e aparência. Enquanto praticávamos a caminhada até o altar, sorri para as fotos e fiz a minha parte. Mas, por dentro, eu já tinha ido embora. O dia do casamento amanheceu claro e perfeito, como se até o tempo se curvasse à vontade de Kate. Acordei cedo no meu quarto de infância, momentaneamente desorientada pelas paredes rosa e pelas recordações da adolescência que me cercavam. Meu telefone diplomático vibrou no criado mudo, uma mensagem da princesa Sofia, desejando-me força para o dia que se iniciava. Ela sabia mais sobre a dinâmica da minha família do que qualquer outra pessoa na minha vida. Lembre-se do seu valor, ela havia enviado. Coroas vêm em muitas formas. Sorri ao ouvir a mensagem dela, sentindo uma pontada de saudade da minha vida real em Bolavia. Mas hoje era sobre Kate, lembrei a mim mesma. Eu poderia sobreviver mais um dia. Os padrinhos se reuniram na casa dos meus pais para fazer o cabelo e a maquiagem, transformando a sala de estar em uma linha de montagem glamourosa. As amigas de Kate, todas mulheres talentosas e bonitas da Faculdade de Medicina e do Círculo Social de Boston, conversavam animadamente enquanto os estilistas faziam sua mágica. Sentei-me calmamente em uma cadeira de canto, lendo e-mails de trabalho enquanto esperava minha vez. Betsy, guarda esse celular, minha mãe repreendeu, passando rapidamente numa nuvem de spray de cabelo e energia nervosa. Este é o dia especial da sua irmã. Desculpe, murmurei, guardando o telefone na minha bolsa. Só para verificar uma coisa importante. Mais importante que o casamento da sua irmã. Uma das amigas de Kate, Madison, levantou uma sobrancelha perfeitamente arrumada. Engoli em seco uma resposta sobre o financiamento da educação afetar o futuro de milhares de crianças e simplesmente sorri. Claro que não. Nada é mais importante hoje. Quando Kate saiu do quarto principal em seu vestido de noiva, houve um suspiro coletivo. Ela estava deslumbrante em um vestido personalizado da Vera Wang com cauda catedral e delicados detalhes em renda.
Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante, e sua maquiagem realçava sua beleza natural sem sobrecarregá-la. Ah, Kate, sussurrou minha mãe, com lágrimas nos olhos. Você é a noiva mais linda. Por um instante, revi minha irmãzinha, não a noiva refinada da alta sociedade, mas a garota que costumava entrar furtivamente no meu quarto durante tempestades porque estava assustada. Apesar do nosso relacionamento complicado, senti uma onda de amor e proteção. Você está incrível, Kate, eu disse, abraçando-a com cuidado para não amassar o vestido. Obrigada, Betsy, ela respondeu. E por um segundo, seu sorriso foi sincero, a tensão da semana anterior se dissipando. Que bom que você está aqui. A cerimônia na Catedral de São Patrício foi perfeita. 300 convidados lotaram a igreja histórica, enquanto Kate deslizava pelo corredor de braço dado com nosso pai. Segui as outras madrinhas, concentrando-me em manter o ritmo e o sorriso adequados, ciente do olhar atento da família Sullivan do primeiro banco. Thomas pareceu genuinamente comovido quando Kate se aproximou, e senti um momento de alívio porque pelo menos o marido da minha irmã parecia realmente amá-la. Apesar das outras complicações que a família trazia. A recepção foi realizada na Rosemont Estate, uma elegante mansão histórica com jardins bem cuidados e vista para o porto. Enquanto os convidados se deslocavam do coquetel no terraço para o grande salão de baile para o jantar, procurei meu cartão de lugar na mesa da família, perto da frente do salão. Depois de verificar 2 vezes, aproximei-me da minha mãe, que estava orientando o fotógrafo para os retratos de família. Mãe, não vejo meu nome na mesa da família, disse eu baixinho. Ela olhou ao redor, nervosa, e me puxou de lado. Ah, Betsy, eu queria te contar. Tivemos que fazer alguns ajustes nos assentos. A senhora Sullivan foi muito específica quanto à configuração da mesa principal. O que isso significa? Perguntei, embora já soubesse. Não podemos ter solteiros na mesa principal, sussurrou minha mãe, dando um tapinha no meu braço daquele jeito condescendente que eu detestava. Só casais, para manter a simetria nas fotos. Olhei para a mesa da família, onde meus pais estariam sentados ao lado dos pais de Thomas e de vários primos casados de Thomas com suas respectivas esposas. Então, onde eu vou sentar? Perguntei, lutando para manter a voz calma. Mesa 17, disse ela, evitando meu olhar. É uma mesa linda perto da entrada da cozinha. Olhei para ela, incrédula. Você vai me sentar perto da cozinha? No casamento da minha irmã? Voei 8.000 quilômetros para estar aqui. Agora, Betsy, não faça cena. É o dia da Kate. Ela olhou nervosamente para a senhora Sullivan, que nos observava com uma intensidade de águia. Todos os solteiros estão nas mesas da cozinha? Perguntei, já sabendo a resposta. O silêncio da minha mãe confirmou. Eu tinha notado os primos solteiros de Thomas, todos homens, sentados em mesas de destaque perto da frente. Apenas a irmã solteira da noiva havia sido banida para o fundo. Entendo, eu disse finalmente, quando ficou claro que ela não tinha defesa a oferecer. Mesa 17, então. Atravessei o salão de baile, passando por mesas de parentes distantes e colegas de Kate, até chegar ao meu lugar designado. A mesa 17 ficava de fato perto das portas vai-vem da cozinha, ocupada pela minha tia-avó Mildred, alguns vizinhos dos meus pais que eu mal conhecia e várias crianças pequenas demais para a mesa das crianças, mas velhas demais para cadeiras altas. Desse ponto de vista, eu podia ver minha mãe acompanhando a senhora Sullivan até a mesa da família, preocupando-se com seu conforto e radiante de orgulho pela nova conexão que haviam estabelecido. Meu pai cruzou meu olhar com o meu do outro lado da sala, com lampejo de pedido de desculpas no rosto antes de desviar o olhar. Sentei-me pesadamente, lutando contra as lágrimas inesperadas. Era bobagem ficar chateada por causa de um mapa de assentos, disse a mim mesma. Eu havia negociado com ministros do governo e discursado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu não deveria me importar com algo tão insignificante. Mas doeu. Doeu ser tão visivelmente designada como menos importante, menos valiosa, simplesmente porque eu não tinha um marido ao meu lado. Durante o preparo dos aperitivos, garçons irrompiam pelas portas da cozinha ao meu lado, com pratos equilibrados nos braços, ocasionalmente empurrando minha cadeira ao passarem apressados. As crianças à minha mesa ficaram inquietas, e uma delas derramou água na toalha e no meu vestido de madrinha. Minha tia-avó Mildred sempre se esquecia de quem eu era, perguntando repetidamente se eu era a garota do Robert que mora na Itália. Bolavia, não Itália, corrigi pela 3ª vez. E sim, sou Betsy, filha de Robert. Ainda não é casado? Perguntou ela em voz alta. Na sua idade, o que você está esperando? Meu celular vibrou na minha mão,
uma distração bem-vinda do interrogatório da tia Mildred. Eu tinha várias chamadas e mensagens perdidas, mas ignorei, não querendo levar outra bronca da minha mãe por ter verificado meu celular durante a recepção. Mas como as vibrações continuavam insistentes, pedi licença e fui para o terraço, longe do barulho e do escrutínio. O que quer que estivesse acontecendo no trabalho, tinha que ser melhor do que a minha situação atual. O ar fresco da noite foi um alívio depois do abafado salão de recepção. Encontrei um canto tranquilo no terraço com vista para o porto e peguei meu celular. 12 chamadas perdidas, 7 mensagens de texto e 3 e-mails, todos marcados como urgentes. Fiquei com o estômago embrulhado enquanto lia as mensagens. A primeira mensagem era de Andrew Blackwell, o embaixador americano na Bolívia. Urgente. Agenda de Sua Alteza Real, contato imediato. A segunda foi de Charlotte Hughes, chefe de gabinete da Princesa Sofia. Princesa Sofia, caminho de Boston. Previsão de chegada, 19h30. Sua localização. Ligue agora. Olhei para o relógio. 19h15. O que diabos estava acontecendo? Meus dedos tremiam levemente enquanto eu discava o número da Charlotte. Betsy, finalmente. O forte sotaque britânico de Charlotte estava tenso. Você não recebeu nossas mensagens? Estou no casamento da minha irmã, expliquei, com o coração acelerado. Meu celular estava no silencioso. O que está acontecendo? Por que a princesa está vindo para Boston? Mudança na agenda diplomática. O acordo educacional com a iniciativa infantil de Boston foi antecipado. O prefeito só pode se reunir amanhã de manhã, e Sua Alteza Real decidiu voar esta noite em vez de amanhã. Ela solicitou especificamente que o senhor estivesse presente. Mas por que ela está vindo aqui para o casamento? Charlotte hesitated. Sua Alteza soube da situação da sua família por alguns funcionários. Ela achou que seria benéfico comparecer ao casamento da sua irmã antes dos eventos oficiais de amanhã. Fechei os olhos, processando o que aquilo significava. Charlotte, você não pode estar falando sério. A princesa de Bolavia vai ao casamento da minha irmã agora? O comboio está a aproximadamente 15 minutos de sua localização. A equipe avançada de segurança real já deve estar no local. Minha mente acelerou. O protocolo ditava arranjos específicos de segurança, apresentações, formalidades. Nada disso estava em vigor. E, além da logística, a ideia de meu chefe real aparecer naquele evento familiar onde eu havia sido tão completamente marginalizado era ao mesmo tempo mortificante, para ser honesto comigo mesmo, um pouco vingativo. Preciso alertar a equipe do local, eu disse, entrando automaticamente em tom profissional. E a família? O Departamento de Estado sabe que ela está aqui. Tudo oficial está resolvido, Betsy. Todos os canais diplomáticos foram notificados. A única coisa com que você precisa se preocupar é estar na entrada principal em 10 minutos para receber Sua Alteza Real. Encerrei a ligação e imediatamente procurei a gerente do local, uma mulher apressada com uma prancheta, que parecia ter visto todas as crises possíveis em casamentos. Com licença, eu disse, tentando manter a voz calma. Preciso informá-los que um visitante diplomático chegará em breve. A princesa Sofia de Bolávia participará da recepção. O gerente arregalou os olhos. Uma princesa? Aqui? Agora? Por que não fui informado antes? Não temos nenhum preparo de segurança, nenhum protocolo. Foi uma mudança de última hora, expliquei. A equipe de segurança dela cuidará da maior parte da logística, mas precisamos preparar a família. A família não sabe? Ela pareceu horrorizada. Vou contar a eles, assegurei-lhe, embora não tivesse ideia de como daria notícia. Examinei o salão de baile, procurando meus pais ou Kate. A pista de dança estava lotada de convidados dançando electric slide, e os garçons começavam a servir o prato principal. Minha mãe não estava em lugar nenhum, provavelmente no banheiro feminino, conferindo se a maquiagem estava impecável. Meu pai conversava intensamente com o Sr. Sullivan à mesa da família. Ao atravessar a sala, notei 2 homens de terno escuro com fones de ouvido na entrada principal, seguranças reais já posicionados. Pelas janelas, pude ver vários veículos pretos com bandeiras diplomáticas entrando na longa entrada da propriedade. Pai, eu disse com urgência, chegando à mesa da família. Preciso falar com você e a mamãe imediatamente. Onde está a Kate? Meu pai olhou para cima, surpreso. Betsy, o que houve? Sua mãe está retocando a maquiagem, e Kate e Thomas estão cumprimentando os convidados perto da mesa do bolo. Pai, algo inesperado está acontecendo.
Minha chefe, a princesa Sofia de Bolívia, está prestes a chegar aqui para o casamento. Ele me encarou sem entender. Sua chefe vai ao casamento da Kate? Por que ela faria isso? É complicado. Uma mudança na agenda diplomática, mas ela chegará a qualquer momento, e precisamos preparar todo mundo. O Sr. Sullivan agora ouvia atentamente. Você disse princesa? De onde? Bolívia. Repete. É um pequeno principado europeu. Sou conselheiro especial da família real em iniciativas educacionais. Pela primeira vez desde que cheguei, o Sr. Sullivan olhou para mim com interesse genuíno. Família real? Você trabalha diretamente com a realeza? Sim, e ela está prestes a chegar. Então, se me dão licença, preciso encontrar Kate Thomas. Corri em direção à mesa do bolo, ciente da crescente comoção na entrada. A presença da segurança agora era óbvia, com vários homens de terno falando em seus microfones de pulso e examinando o salão. Os convidados estavam começando a notar, e as conversas morriam enquanto as pessoas se viravam para ver o que estava acontecendo. Avistei Kate Thomas perto do bolo de casamento de vários andares, recebendo os parabéns de um grupo de amigos da faculdade de medicina. O sorriso perfeito de Kate desapareceu quando ela viu minha expressão. Betsy, o que houve? Por que você parece tão em pânico? Kate, Thomas, sinto muito por isso, mas houve um imprevisto. Meu chefe está chegando. Thomas franziu a testa. Seu chefe? Por que seu chefe viria ao nosso casamento? Minha chefe é a princesa Sofia de Bolívia. Houve uma mudança em sua agenda diplomática, e ela virá aqui antes de suas reuniões em Boston amanhã. O rosto de Kate ficou inexpressivo de choque. Uma princesa? Vindo aqui? Agora? Por que você não nos contou que trabalhava para a realeza de verdade? Isso nunca surgiu, eu disse honestamente. Todo mundo sempre esteve mais interessado em falar sobre sua carreira médica. Antes que Kate pudesse responder, houve uma mudança perceptível na atmosfera do salão. A banda parou de tocar no meio da música e um silêncio tomou conta da plateia. Pelas portas principais, ladeada por seguranças, entrou a princesa Sofia de Bolívia. A princesa Sofia entrou no salão com a graça natural de alguém nascida para a vida pública. Ela usava um deslumbrante vestido de noite azul cobalto que equilibrava perfeitamente a linha entre o elegante e o discreto, garantindo que ela parecesse apropriada para a ocasião sem ofuscar a noiva. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque sofisticado, e um único fio de diamantes em seu pescoço refletia a luz enquanto ela se movia. O salão ficou completamente silencioso enquanto 300 convidados se viravam para observar. Sofia parou logo na entrada, com sua equipe de segurança criando um perímetro respeitoso ao seu redor. Seus olhos percorreram a multidão até me encontrarem, e seu rosto se abriu em um sorriso caloroso. Betsy, ela chamou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Aí está você. Atravessei a sala rapidamente, ciente de que todos os olhares me seguiam. Ao alcançá-la, fiz a pequena reverência que o protocolo exigia, embora muito tempo tivéssemos dispensado tais formalidades em particular. Alteza Real, cumprimentei-a que prazer inesperado. Para o choque de todos que assistiam, Sofia ignorou meu cumprimento formal e me abraçou calorosamente, beijando-me nas duas bochechas como se fosse uma amiga querida. Acabe com as formalidades, por favor, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Trabalhamos muito próximos para isso. Espero que não se importe que eu invada o casamento da sua irmã. Mas quando percebi que estaria em Boston, não pude perder a chance de conhecer a família de quem você tanto me falou. Eu estava extremamente consciente das expressões atordoadas ao nosso redor, principalmente da minha mãe, que havia saído do banheiro feminino e estava congelada no lugar, do outro lado da pista de dança, com a boca ligeiramente aberta. Claro, consegui dizer. Posso apresentar os noivos? Levei Sofia até onde Kate e Thomas estavam, perto do bolo, ambos com uma expressão em choque. Kate estava pálida sob a maquiagem impecável, e Thomas ajeitava a gravata compulsivamente. Alteza Real, eu disse formalmente, permitam-me apresentar minha irmã, doutora Catherine Davis Sullivan, e seu marido, Thomas Sullivan. Kate, Thomas, Sua Alteza Real, a princesa Sofia de Bolívia. Kate tentou fazer uma reverência trêmula enquanto Thomas executou uma reverência profunda que teria parecido adequada a um drama da época vitoriana. Vossa Alteza Real, gaguejo Kate. Que honra inesperada! Não imaginávamos que se juntaria a nós. Por favor, me chame de Sofia, disse a princesa calorosamente. E a honra é minha.
Betsy falou de você tantas vezes que sinto que já a conheço. Parabéns pelo seu casamento e pela sua impressionante carreira médica. Betsy me disse que você está fazendo um trabalho inovador em cirurgia pediátrica. Kate piscou surpresa, claramente não esperando esse nível de conhecimento específico sobre seu trabalho. Sim, isso mesmo. Obrigada. E, Sr. Sullivan, continuou Sofia suavemente, Betsy mencionou que sua família tem uma longa história em banco de investimento. Talvez possamos discutir algumas oportunidades em Bolavia. Estamos expandindo nosso setor de tecnologia e buscando parceiros estratégicos. Thomas endireitou-se, de repente com ar profissional. Seria uma honra discutir potenciais investimentos, Alteza Real. O Sullivan Bank tem vasta experiência em mercados internacionais. Excelente. Sofia Sorio. Betsy pode marcar um encontro pelos canais adequados. Meus pais finalmente se recuperaram o suficiente para se aproximarem. Minha mãe se movia com uma hesitação incomum enquanto meu pai a seguia com uma expressão confusa. Alteza Real, eu disse. Meus pais, Robert e Eleanor Davis. Minha mãe tentou fazer uma reverência desajeitada que quase derrubou, enquanto meu pai se curvou respeitosamente. Senhor e senhora Davis, Sofia os cumprimentou. Que prazer finalmente conhecê-los. Vocês devem estar incrivelmente orgulhosos de suas duas filhas. Kate, com suas conquistas médicas, e Betsy. Ela fez uma pausa, lançando-me um olhar carinhoso que me fez sentir um aperto na garganta. Bem, não sei o que faríamos sem Betsy. Ela revolucionou nossa abordagem ao desenvolvimento educacional. A iniciativa que ela idealizou se tornou um modelo para países de toda a Europa. A expressão da minha mãe era uma mistura complexa de confusão, choque e a percepção crescente de que talvez ela tivesse subestimado a filha mais velha. Betsy nunca nos contou os detalhes do seu trabalho, ela disse fracamente. Não. Sofia ergueu uma sobrancelha elegante. Que interessante. Betsy é modesta demais em relação às suas realizações. Ela lhe contou sobre o pacote de financiamento internacional de 50 milhões de dólares que conseguiu no ano passado? Ou sobre sua apresentação ao Conselho Educacional das Nações Unidas? Ela impressionou bastante o secretário-geral. O rosto do meu pai se abriu em um sorriso orgulhoso. Enquanto minha mãe parecia cada vez mais nervosa. Perto dali, a senhora Sullivan estava praticamente vibrando com o esforço de se inserir na conversa, sua indiferença anterior a mim aparentemente esquecida na presença da realeza. Vossa Alteza Real, ela finalmente conseguiu dizer, dando um passo à frente com um sorriso social e experiente. Evelyn Sullivan, mãe do noivo. Que alegria inesperada tê-la conosco em nossa celebração. Senhora Sullivan, Sofia cumprimentou-a com um aceno educado. A senhora tem uma família adorável. Thomas parece um ótimo rapaz. Obrigada, Alteza Real, disse a senhora Sullivan, visivelmente orgulhosa. Os Sullivan são um pilar da sociedade de Boston há gerações. Valorizamos os laços familiares acima de tudo. Eu também, respondeu Sofia suavemente. É por isso que valorizo tanto as contribuições de Betsy para o nosso trabalho. Ela se tornou como uma família para muitos de nós em Bolavia. Aliás, costumo dizer a ela que deveria trazer a família para visitar o palácio. Temos lindos quartos de hóspedes na ala leste, com uma vista espetacular do Mediterrâneo. A menção aos aposentos de hóspedes do palácio quase deixou a senhora Sullivan em êxtase. Ela se virou para mim com uma expressão completamente nova, como se me visse pela primeira vez. Betsy, você nunca mencionou que tinha esse acesso. Você precisa nos contar mais sobre o seu trabalho. Talvez possamos marcar uma visita familiar. Antes que eu pudesse responder, Kate deu um passo à frente, recuperando a compostura, mas com os olhos brilhando com uma emoção mal contida. Alteza Real, disse ela, com a voz firme, embora estejamos honrados com sua presença, devo admitir que é um tanto surpreendente ter um convidado tão inesperado em nosso casamento. Betsy nunca mencionou que você poderia comparecer. Houve um silêncio constrangedor enquanto o subtexto das palavras de Kate pairava no ar. Ela estava chateada, vendo aquela aparição real inesperada como uma tentativa de roubar os holofotes em seu dia especial. Sofia, com a habilidade diplomática de alguém que nasceu para lidar com situações sociais delicadas, sorriu calorosamente. Sua preocupação é perfeitamente compreensível, doutora Sullivan. Garanto que minha visita foi totalmente de última hora e não planejada por Betsy. Tenho reuniões em Boston amanhã sobre uma iniciativa educacional e, quando minha agenda mudou, simplesmente não resisti à oportunidade de conhecer a família de quem Betsy fala com tanto carinho.
Se minha presença atrapalhar, certamente posso dar os parabéns e ir embora. Thomas, vendo potenciais conexões reais prestes a sair pela porta, interveio rapidamente. De jeito nenhum, Alteza Real. Estamos profundamente honrados. É apenas inesperado, só isso. Por favor, considere-se nosso convidado mais que bem-vindo. Kate lançou-lhe um olhar, mas forçou um sorriso. Claro. Por favor, fique e aproveite a celebração. Minha mãe, que observava a conversa com crescente ansiedade, de repente exclamou: Betsy está sentada na mesa 17, perto da cozinha. Devemos movê-la para a mesa da família agora que, as circunstâncias mudaram? As palavras pairavam no ar como uma confissão condenatória. Sofia se virou para mim com um olhar interrogativo. Mesa 17, perto da cozinha? Não está com sua família? Senti minhas bochechas queimarem de vergonha. A disposição dos assentos foi complicada, eu disse baixinho. Está tudo bem, na verdade. A expressão de Sofia mudou sutilmente, um lampejo de compreensão seguido por algo que parecia notavelmente travesso. Onde a família está sentada? Perguntou ela inocentemente. Minha mãe apontou para a mesa proeminente na frente do salão de baile, decorada com arranjos florais adicionais e posicionada perfeitamente para fotografias. Ah, Sofia Ascensiu. E por que Betsy não está sentada lá com a família no casamento da irmã? A pergunta pairava no ar, direta, mas educada, impossível de responder sem revelar a dolorosa verdade. Minha mãe abria e fechava a boca, buscando uma explicação adequada. Isto é, a mesa era só para casais, ela finalmente conseguiu dizer, para simetria nas fotos. Entendo, disse Sofia, num tom que deixava claro que ela via tudo, inclusive a dor que havia sido infligida. Bem, isso representa uma solução perfeita. Então Betsy me acompanhará, e nós duas nos sentaremos à mesa da família. Problema resolvido. Os 30 minutos seguintes foram de uma agitação frenética, enquanto a equipe do local se apressava para acomodar um convidado real à mesa da família. 2 lugares foram rapidamente colocados, e porcelana e cristal apareceram como num passe de mágica. A mesa foi reorganizada, com os noivos permanecendo no centro, mas todos os outros se movendo para dar espaço à princesa Sofia e a mim. A senhora Sullivan, que tanto insistira na regra de apenas casais, agora parecia ter esquecido completamente sua própria ordem. Ela pairava ansiosamente, orientando a equipe com sussurros urgentes e olhares significativos. Betsy deveria se sentar ao lado de Sua Alteza Real, é claro, insistiu, embora horas antes não me considerasse digna de sentar à mesma mesa que sua família. E talvez eu devesse ficar do outro lado da princesa, para facilitar as apresentações. Minha mãe, dividida entre a mortificação por ter sido exposta por me banir para a mesa da cozinha e a alegria de ter a realeza presente no casamento de sua filha, estava estranhamente quieta. Ela continuava me lançando olhares especulativos, como se tentasse reconciliar a filha que ela pensava conhecer com a mulher que aparentemente tinha a atenção de uma princesa. Enquanto caminhávamos em direção à mesa da família recém-arrumada, Sofia me deu o braço e se aproximou. Espero que não se importe com a minha interferência, disse ela suavemente. Mas quando Charlotte me contou sobre o casamento da sua irmã, fiz algumas perguntas. A equipe mencionou que você parecia pouco entusiasmada com o evento. Você veio até aqui porque achou que minha família não estava me tratando bem, sussurrei de volta, incrédula. Sofia sorriu. Vim para Boston por motivos diplomáticos legítimos. O momento foi simplesmente fortuito. E talvez eu quisesse ver pessoalmente a dinâmica familiar que você descreveu em nossas sessões de estratégia noturnas. Às vezes, as pessoas precisam de um pequeno ajuste de perspectiva. Não pude deixar de sorrir. Nos 3 anos em que trabalhei com ela, Sofia demonstrou ser não apenas uma líder atenciosa, mas também uma amiga genuína. Esse gesto inesperado de solidariedade me tocou profundamente. Quando nos acomodamos à mesa da família, me vi sentado entre Sofia e meu pai. Kate, do outro lado da mesa, mantinha um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Ela claramente ainda estava processando essa mudança drástica de atenção no dia do seu casamento. Enquanto isso, Thomas havia se recuperado admiravelmente e estava em pleno modo de networking, discutindo as regulamentações bancárias de Bolavia com Sofia como se estivesse em uma conferência de negócios e não em sua recepção de casamento. As leis de privacidade tornam o mercado particularmente atraente para certos investimentos, ele dizia, e a estrutura tributária bastante favorável. Sim, concordou Sofia educadamente. Embora estejamos trabalhando para aumentar a transparência, mantendo a privacidade. É um equilíbrio delicado.
Betsy tem sido fundamental para garantir que nossas reformas financeiras não impactem negativamente o financiamento da educação. É mesmo? Thomas me olhou com respeito renovado. Eu não fazia ideia de que seu trabalho também envolvia política financeira. O papel da Betsy é multifacetado, explicou Sofia. A educação se cruza com quase todos os aspectos da governança. No mês passado, ela apresentou nossa iniciativa de tecnologia rural no Fórum Econômico Europeu. A apresentação foi tão convincente que garantimos um financiamento adicional de 20 milhões de dólares. Meu pai apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de orgulho que significava mais para mim do que qualquer palavra poderia ter significado. O jantar foi servido. A excelente refeição que eu mal havia saboreado na mesa 17 foi substituída por uma refeição fresca na mesa da família. Enquanto comíamos, Sofia continuou a inserir casualmente informações sobre meu trabalho e minhas realizações na conversa. Antes da conferência de alfabetização da primavera, Betsy organizou um projeto de demonstração especial em 3 vilarejos remotos. Os resultados foram tão impressionantes que a metodologia está sendo adotada por outros 7 países. E mais adiante, quando o enviado da ONU para a Educação visitou o país no ano passado, ele solicitou especificamente que Betsy participasse das reuniões. Sua visão sobre estratégias de implementação intercultural foi inestimável. A cada revelação, eu percebia que a percepção da minha família sobre mim mudava visivelmente. Minha mãe, que havia descartado minha carreira como uma espécie de programa de estudos no exterior, agora ouvia com atenção. O Sr. Sullivan, que mal havia reconhecido minha existência antes, de repente estava cheio de perguntas sobre minhas conexões internacionais. Até mesmo a atitude fria de Kate começou a derreter à medida que a noite avançava, especialmente depois que Sofia fez questão de redirecionar a conversa para as conquistas médicas de Kate sempre que ela se concentrava em mim por muito tempo. Betsy me disse que sua pesquisa sobre resposta a traumas pediátricos pode mudar os protocolos de emergência em todo o país, disse Sofia a Kate. É um trabalho incrivelmente importante. Kate pareceu surpresa, depois genuinamente satisfeita. Sim, estamos vendo resultados promissores na redução de complicações a longo prazo quando nosso protocolo é implementado nos primeiros 30 minutos. Talvez possa haver alguma colaboração entre sua pesquisa e nossas iniciativas de saúde infantil, sugeriu Sofia. Betsy poderia coordenar. Enquanto a sobremesa era servida, Sofia se levantou e bateu levemente no copo com uma colher. O ambiente imediatamente ficou em silêncio. Gostaria de brindar aos noivos, disse ela, com a voz ecoando claramente pelo salão. Embora eu seja uma convidada inesperada nesta linda celebração, sinto-me privilegiada por testemunhar a união destas duas famílias. Kate e Thomas, que o seu casamento seja abençoado com amor, compreensão e respeito mútuo. Ela ergueu o copo ainda mais. E, se me permitem, gostaria de anunciar um pequeno presente de casamento. A família real de Bolávia ficaria honrada em recebê-los por uma semana em nosso palácio de verão no Mediterrâneo para sua lua de mel, se sua agenda permitir. O iate real estaria, é claro, à disposição para passeios de um dia a portos próximos. O queixo de Kate caiu, enquanto Thomas parecia prestes a cair da cadeira de tanta excitação. A senhora Sullivan agarrou suas pérolas com tanta força que teme que o colar se quebrasse. Isso é incrivelmente generoso, conseguiu dizer Kate. Obrigada, Alteza Real. Depois do brinde, enquanto a banda retomava a tocar e os convidados voltavam para a pista de dança, Kate veio até mim. Podemos conversar? Perguntou ela baixinho. Só irmãs. Saímos para o terraço, o mesmo local onde eu receberá a notícia da chegada iminente de Sofia, o que parecia ter acontecido há uma eternidade. O ar da noite estava fresco, e as luzes do porto brilhavam ao longe. Por que você nunca nos contou? Perguntou Kate sem rodeios. Sobre o seu trabalho, sobre conhecer a realeza de verdade, sobre ser importante? Suspirei, encostando-me na balaustrada de pedra. Você teria acreditado em mim se eu tivesse feito isso? Toda vez que eu tentava falar sobre o meu trabalho, a conversa sempre voltava para sua carreira médica ou para o seu relacionamento com o Thomas. Mas isso é enorme, Betsy. Você aconselha uma princesa. Você fala nas Nações Unidas. Você gerencia iniciativas multimilionárias. Como pôde esconder tudo isso de nós? Era mais fácil, admiti. Mamãe sempre me viu como a filha menos bem-sucedida, aquela que fugia das verdadeiras responsabilidades. Cansei de tentar provar o contrário. Kate ficou em silêncio por um momento, olhando para a água escura. Eu sempre invejei você, sabia? Disse ela finalmente.
Você me invejou. Não consegui esconder a descrença na minha voz. A criança de ouro invejou a decepção. Você teve a coragem de ir embora, de traçar seu próprio caminho. Eu sempre fiz exatamente o que esperavam de mim. Medicina porque minha mãe achava que era prestigioso. Thomas porque ele preenchia todos os requisitos. Este casamento. Ela gesticulou em direção à recepção. Metade dessas decisões nem foram minhas. Você sabia que eu queria uma cerimônia pequena em Vermont? Mas os Sullivans insistiram em St. Patrick's e na propriedade Rosimond. Eu não fazia ideia, eu disse suavemente. Você parecia tão feliz com tudo isso. Estou feliz com o Thomas, esclareceu ela. O resto é compromisso. Mas você, Betsy, você criou uma vida inteiramente nos seus termos. E acontece que essa vida é bem espetacular. Pela primeira vez em anos, senti uma conexão genuína com minha irmã, um vislumbre do relacionamento próximo que poderíamos ter tido sem o peso da comparação e da competição. Não é tarde demais, sabia? Eu disse a ela, para você fazer mais escolhas. O Thomas parece te amar de verdade. Aposto que ele apoiaria o que você quer, não apenas o que a família dele espera. Kate deu um leve sorriso. Talvez você tenha razão. Começando pela proposta de lua de mel real definitivamente, vou aceitar. Nós dois rimos, e algo apertado e doloroso que vivia em meu peito há anos começou a se soltar. Por volta das 11h30, o chefe de gabinete da princesa Sofia apareceu ao meu lado para nos informar discretamente que a equipe de segurança real recomendava a partida antes da meia-noite. Embora Sofia tivesse planejado apenas uma breve aparição, ela acabou ficando por quase 4 horas, encantando a todos, desde os avós Sullivan até o fotógrafo do casamento. Enquanto a equipe de segurança começava a se preparar para a partida, Sofia me puxou para um canto tranquilo. Espero não ter exagerado, disse ela, sua persona pública formal se suavizando na amiga e colega que eu conhecia bem. Quando soube do casamento e de como você falou da sua família, senti que talvez eles precisassem te ver com outros olhos. Você veio ao casamento da minha irmã para dar uma lição à minha família? Perguntei, dividida entre a diversão e a descrença. Os olhos de Sofia brilharam. Não totalmente. As reuniões de Boston amanhã são reais, e sua presença será necessária. Mas sim, posso ter ajustado a programação com base em certas considerações pessoais. Isso é terrivelmente inapropriado? Completamente inapropriado, eu disse, incapaz de conter um sorriso, e também uma das coisas mais gentis que alguém já fez por mim. É isso que me preocupa, respondeu ela, subitamente séria. Betsy, você é brilhante no que faz. Você transformou a vida de crianças em todo o país e além. Mesmo assim, permite que sua família a faça se sentir pequena. Por quê? Não tive uma resposta imediata. Os padrões estabelecidos na infância pareciam tão fixos, tão imutáveis, que eu nunca os questionei seriamente. Acho que nunca pensei que pudesse mudar a forma como me viam, disse finalmente. Era mais fácil construir uma vida separada do que lutar constantemente por reconhecimento. E como isso funcionou para você? Sophia perguntou gentilmente. Não tão bem quanto eu pensava, admiti. Ainda me importo com o que eles pensam. Ainda me sinto magoada quando me rejeitam. Talvez porque o verdadeiro sucesso inclua ser valorizado por aqueles que deveriam ter te valorizado o tempo todo, sugeriu ela. Seu trabalho importa, Betsy, mas sua felicidade também. Enquanto caminhávamos em direção à saída, os convidados se separaram para abrir caminho, muitos se curvando ou fazendo reverências à passagem de Sofia. Na porta, ela se virou para se despedir dos noivos, aceitando seus efusivos agradecimentos pela presença e pelo convite para a lua de mel. Eu a acompanhei até o cortejo que me aguardava, desempenhando meu papel profissional perfeitamente, apesar do contexto surreal do casamento da minha irmã. Quando a segurança real abriu a porta do carro, Sofia me abraçou mais uma vez. Te vejo amanhã às 9 horas para a reunião com o prefeito, disse ela, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Depois, mais baixinho, sua família te vê agora, Betsy. Mas, mais importante, espero que você se veja claramente. Você nunca precisou da permissão de ninguém para reivindicar seu lugar à mesa. Depois que o cortejo partiu, virei-me e encontrei minha mãe esperando logo na entrada. Sua maquiagem cuidadosamente aplicada estava borrada, onde as lágrimas haviam escorrido por suas bochechas. Mãe, você está bem? Ela balançou a cabeça e me surpreendeu ao me puxar para um abraço apertado. Sinto muito, Betsy. Sinto muito pela forma como te tratamos. Por te colocar naquela mesa horrível,
por nunca te ouvir quando você tentou nos contar sobre o seu trabalho. Fiquei imóvel em seu abraço, anos de sofrimento dificultando minha resposta. Está tudo bem, mãe. Não importa. Mas importa, insistiu ela, afastando-se para me olhar. Eu estava tão cega, tão absorta no que os outros poderiam pensar, que não consegui ver o que estava bem na minha frente. Minha filha brilhante e talentosa, que aparentemente aconselha a realeza e muda a vida de crianças ao redor do mundo. Como não percebi isso? Você nunca perguntou, eu disse simplesmente, sobre meu trabalho real, minha vida real. Ela estremeceu diante da verdade, mas assentiu. Quero perguntar agora. Quero saber tudo. Não porque você conhece uma princesa, mas porque você é minha filha, e eu deveria ter prestado atenção o tempo todo. Pela primeira vez na minha vida adulta, minha mãe e eu tivemos uma conversa de verdade. Encontramos uma mesa tranquila na recepção, agora vazia, e conversamos por quase 1 hora. Ela fez perguntas sobre meus projetos, meu apartamento com vista para o Mediterrâneo, meus amigos em Bolívia. Ela ouviu sem interromper, sem comparar minha vida com a de Kate, sem sugerir que eu deveria buscar casamento em vez de uma carreira. Na manhã seguinte, as famílias Davis e Sullivan se reuniram para o brunch pós-casamento no hotel. A dinâmica havia mudado visivelmente. A senhora Sullivan, que mal havia me notado antes do casamento, fez questão de me sentar ao seu lado e fazer perguntas detalhadas sobre as oportunidades de investimento da Bolavia. Meu pai, quieto como sempre, mas com um novo orgulho evidente em sua postura, manteve o braço em volta dos meus ombros enquanto me apresentava aos parentes. Minha filha Betsy, especialista em educação internacional, assessora à família Real Bolívia. Até Kate parecia diferente, mais relaxada e genuína do que eu havia há anos. Ao nos despedirmos, ela me abraçou com força. Obrigada por não ter ofuscado completamente meu casamento com a sua amiga princesa, brincou ela. Mas tenho que admitir que foi incrível. Eu prometo que não foi planejado, assegurei-lhe. Mas não me arrependo do que aconteceu. Eu também não, disse ela, pensativa. Isso mudou alguma coisa, Betsy, para todos nós. De um jeito bom. 6 meses depois, Kate e Thomas me visitaram em Bolavia durante umas férias na Europa. Mostrei a eles meu escritório no palácio, apresentei-os à minha equipe e os levei a uma das escolas rurais onde nosso programa de alfabetização havia dobrado as taxas de proficiência em leitura em apenas 1 ano. Agora entendi, disse Kate enquanto observávamos as crianças usando animadamente os tablets que o programa nos forneceu. Por que você faz isso? Porque isso é tão importante para você. Thomas, que inicialmente estava mais interessado em conexões bancárias do que em iniciativas educacionais, viu-se envolvido em discussões sobre mecanismos de financiamento para o desenvolvimento rural. Ao final da visita, ele falava sobre a criação de uma fundação Sullivan Bank focada em tecnologia educacional. Quanto à minha mãe, nosso relacionamento havia entrado em uma nova fase de respeito mútuo. Conversávamos semanalmente por videochamada, e ela finalmente aprenderá a perguntar sobre meu trabalho antes de começar a me atualizar sobre a sociedade de Boston. Ela e meu pai estavam planejando sua primeira visita a Bolavia na primavera. Passei tantos anos acreditando que precisava escolher entre a aprovação da minha família e o meu próprio caminho. O que finalmente entendi foi que eu nunca precisei da permissão deles para criar uma vida significativa, mas também nunca precisei aceitar a visão limitada que eles tinham de mim. Ao assumir plenamente minhas realizações e me recusar a me minimizar para me sentir confortável com elas, acabei criando espaço para um relacionamento mais honesto. O mapa de lugares do casamento que tanto me causará dor agora parecia quase comicamente insignificante. Eu não precisava que alguém me desse um lugar à mesa principal. Eu precisava reconhecer que meu lugar era ali o tempo todo, quer alguém reconhecesse isso ou não. Ainda trabalho com a Princesa Sofia, implementando programas educacionais que continuam a se expandir pela Europa e além. Mas agora, quando compartilho notícias de uma iniciativa bem-sucedida ou de uma grande conquista financeira, minha família realmente ouve. Não porque uma princesa os fez prestar atenção, mas porque finalmente aprenderam a me ver. Você já foi subestimado por familiares, só para eles mudarem de perspectiva repentinamente quando perceberam o seu verdadeiro valor? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais experiências da vida real. Compartilhe este vídeo também com alguém que precise de um lembrete de que merece um lugar à mesa principal, independentemente de alguém já ter reconhecido isso ou não. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, a melhor forma de sucesso é simplesmente ser fiel a si mesmo, não importa quem esteja assistindo. Agora entendi, disse Kate enquanto observávamos as crianças usando animadamente os tablets que o programa nos forneceu. Por que você faz isso? Porque isso é tão importante para você.
Thomas, que inicialmente estava mais interessado em conexões bancárias do que em iniciativas educacionais, viu-se envolvido em discussões sobre mecanismos de financiamento para o desenvolvimento rural. Ao final da visita, ele falava sobre a criação de uma fundação Sullivan Bank focada em tecnologia educacional. Quanto à minha mãe, nosso relacionamento havia entrado em uma nova fase de respeito mútuo. Conversávamos semanalmente por videochamada, e ela finalmente aprenderá a perguntar sobre meu trabalho antes de começar a me atualizar sobre a sociedade de Boston. Ela e meu pai estavam planejando sua primeira visita a Bolavia na primavera. Passei tantos anos acreditando que precisava escolher entre a aprovação da minha família e o meu próprio caminho. O que finalmente entendi foi que eu nunca precisei da permissão deles para criar uma vida significativa, mas também nunca precisei aceitar a visão limitada que eles tinham de mim. Ao assumir plenamente minhas realizações e me recusar a me minimizar para me sentir confortável com elas, acabei criando espaço para um relacionamento mais honesto. O mapa de lugares do casamento que tanto me causará dor agora parecia quase comicamente insignificante. Eu não precisava que alguém me desse um lugar à mesa principal. Eu precisava reconhecer que meu lugar era ali o tempo todo, quer alguém reconhecesse isso ou não. Ainda trabalho com a Princesa Sofia, implementando programas educacionais que continuam a se expandir pela Europa e além. Mas agora, quando compartilho notícias de uma iniciativa bem-sucedida ou de uma grande conquista financeira, minha família realmente ouve, não porque uma princesa os fez prestar atenção, mas porque finalmente aprenderam a me ver. Você já foi subestimado por familiares, só para eles mudarem de perspectiva repentinamente quando perceberam o seu verdadeiro valor? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais experiências da vida real. Compartilhe este vídeo também com alguém que precise de um lembrete de que merece um lugar à mesa principal, independentemente de alguém já ter reconhecido isso ou não. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, a melhor forma de sucesso é simplesmente ser fiel a si mesmo, não importa quem esteja assistindo.